apresentar agora o sistema integrador, tá? O nome dele aqui é integração.exe, integração com o PDV, tá? Eu não vou apresentar nada de formulário nem código neste momento, só vou apresentar ele funcionando. E o funcionamento dele é muito simples, tá? Ele pode se encontrar no servidor, ok? Ou ele pode se encontrar em uma outra máquina da rede. O que ele vai fazer é buscar na rede uma pasta onde os arquivos do path serão copiados, tá bom? Ele vai pegar esses arquivos do path de todos os terminais vão copiar os arquivos para determinada pasta. Ele lê esse arquivo, pega os dados que estão nesse arquivo e grava no banco da retaguarda, tá? Deixa eu abrir aqui o MySQL para explicar melhor como é que funciona essa questão da integração, tá bom? Ele também, esse integrador, ele funciona de forma contrária, pegando alguns dados da retaguarda, tá, e exportando para os terminais do path, tá? Em determinados momentos ele pode fazer isso, né, que são dados para atualização dos produtos, tá? Você vai ver quando você estiver analisando o código dele, tá? O objetivo principal é pegar os dados que vêm dos terminais de caixa, os arquivos que vieram dos terminais de caixa, tá bom? E armazenar esses dados no servidor. Deixa eu me conectar aqui com o meu servidor MySQL. Você vai observar que eu tenho dois bancos, né? Você já sabe disso. O banco T2TRP é o banco da retaguarda, que pode estar em um servidor local ou na nuvem, tá? E eu tenho o banco PAF-SF, esse banco está em cada terminal de caixa, tá bom? É um banco local que fica em cada terminalzinho de caixa, né? Imagine um mercado como o Extra. Então ele tem um servidor ali local ou um servidor remoto, tá? E todos aqueles terminais de caixa teriam um banco de dados PAF-SF deles, tá bom? Caso caia a rede, os terminais continuam funcionando, não tem problema nenhum. Muito bem, vamos então aqui, ó, acessar o PAF-SF, tabelas. Aí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a tabela SF Venda Cabeçalho. Aqui está. Várias vendas já foram realizadas, né? Todas elas no movimento 1 e por aí vai, tá bom? Perfeito. Eu também tenho a SF Venda Detalhe. Tá aí, né? Muito bem. Tudo isso aí está acontecendo com o movimento 1. Tá aqui o movimento. Legal? O caixa é o caixa 1, nesse caso aqui. Perfeito. Sempre que eu realizo uma venda, abro um movimento, faço uma redução Z, uma sangria, um suprimento, o sistema ele vai criando alguns arquivos, tá? E esses arquivos, deixa eu mostrar para você. Aqui, Light, fonte, Delphi, frente de caixa, PAF-SF. Olha só, ele vai criando esses arquivos aqui, tá? Então tem, por exemplo, aqui, né, esses arquivos inclusive são de testes anteriores, como nós estamos observando aqui, né? Mas eu vou abrir um deles só para você observar como é, tá? Então, por exemplo, uma venda aqui, ó. Vou digitar aqui no Notepad++, que fica melhor. Então, essas aqui são as vendas do dia. Tá aí, ó. Ele salva aí no formato JSON. Legal? E aí eu tenho duas vendas para esse dia aí, né? Olha, tem uma venda cabeçalho, tá? Daí ele vai trazer o ID do cliente, enfim, ele traz todos os dados dessas duas vendas aí, tá? Esse arquivo, então, ele é jogado numa pasta da rede, certo? Lá no meu banco da retaguarda, T2TIRP, eu vou ter algumas tabelas que começam com o nome SF. Aqui estão, SF.
Então eu tenho uma SF venda cabeçalho. Essa tabela SF venda cabeçalho da retaguarda, ela é bem parecida com a tabela SF venda cabeçalho do PAF. Ó. Lembre que essa SF venda cabeçalho aqui, ela pertence ao banco de dados PAF-SF. E essa daqui, ó, pertence ao banco de dados T2TIRP. A tabela da retaguarda, né? Essa aqui é do PAF-SF, essa aqui é do T2TIRP. A tabela da retaguarda, ela tem uns campos a mais. O nome do caixa, o ID gerado no caixa, tá? Que não tem aqui, ó. Ok? Então, quando os dados eles vêm dos terminais de caixa para a retaguarda, eu tenho que saber qual foi o caixa que gerou ele, né? Porque se eu tenho 2 terminais de caixa e existiram 100 vendas naquele dia, 40 vendas no terminal 1, 60 vendas no terminal 2, no banco de dados do terminal 1 eu tenho 40 registros naquele dia. No banco de dados do terminal 2 eu tenho 60 registros. Mas no banco de dados da retaguarda eu tenho 100 registros. Né? Todos os registros, todos os dados que vêm da minha retaguarda, dos meus terminais de caixa, eles serão armazenados nesta mesma tabela aqui. Tá? Ela é uma tabela, né, uma tabela OLAP, uma tabela analítica, tá? Não tem relacionamentos. Nós realizamos então as consultas em cima dessa tabela, tá? E a partir de então é que nós geramos os nossos relatórios ou realizamos outros lançamentos para outros módulos do sistema, da aplicação, né, do ERP no caso, tá bom? Então é isso, é assim que funciona essa questão entre os bancos de dados da retaguarda, né, e dos terminais de caixa, tá? Você pode, né, se você utilizar um banco de dados apenas, trabalhar aí com a replicação diretamente com o banco de dados, sem criar esse sistema integrador, tá? Mas como nós estamos trabalhando aqui, ensinando num treinamento, né, e trabalhando possivelmente com vários bancos de dados, você pode ter um banco de dados na frente de caixa, como o Firebird, e outro na retaguarda, como o SQL Server, o MySQL, PostgreSQL, tá? Então nós criamos esse sistema integrador por conta disso. O sistema integrador, então, ele vai saber, né, que os arquivos estão caindo naquela pasta da rede, tá? E de tempos em tempos, ele tem um timer aqui, ó, ele verifica se tem arquivos lá. Se houver, ele pega esse arquivo, carrega os registros, bota no banco da retaguarda e apaga o arquivo. É isso que ele faz. Eu vou executar então ele aqui. E você vai ver que visualmente, né, não existe nada para fazer com ele. Tá? Ele apenas tem que ficar sendo executado em um servidor, aliás, em um computador da empresa, em um computador da rede que pode ser o do próprio servidor, mas não é obrigatório, tá bom? Ele fica aqui, ó. Se você clicar, ele vai aparecer. Tá aqui. Tá? E ele fica apenas varrendo, procurando por esses arquivos, tá? E copiando os dados desses arquivos no banco da retaguarda, tá bom? É para isso então que serve o nosso sistema integrador.